E aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, nós estamos com a aula de Ciências, dando continuidade ao capítulo 2, Sistema Digestório, e bora lá! Nós paramos no tópico sobre a digestão. Nós vimos o tópico da ingestão, né? Da deglutição, né? Do uso dos dentes para mastigação, da saliva para ajudar na digestão dos alimentos, na descida também desse alimento. Falamos sobre os movimentos peristálticos, descem pelo esôfago até chegar no estômago, onde vai acontecer a digestão química através de um ácido que tem no estômago. Falamos sobre o processo da digestão no início do nosso aparelho digestivo, porção do intestino, que era uma região que recebia a ajuda de duas glândulas, que a gente falou delas, que foi o fígado e o pâncreas. O fígado produzindo a bile e o pâncreas produzindo o suco pancreático, as substâncias que têm ação de digestão de carboidrato, lipídio, proteína. Então, nós estamos agora no tópico 4, vamos falar sobre a absorção na página 40. A absorção ocorre principalmente no intestino, esse é o primeiro subtópico do tema. Então, nosso intestino, ele é uma região cheia de dobras e curvas, dividido em duas partes. Intestino delgado, esse fininho aqui, mais rosado, e o intestino grosso, o nome já diz tudo, né? Esse mais amarronzado, que dá uma volta no abdômen, na parte lateral da frente e na outra parte lateral, até formar a parte final do intestino, né? O reto e o ânus, que a gente vai falar sobre isso. Certo? Então, no intestino delgado, pessoal, vai acontecer na parte inicial dele, bem aqui, quando desce do estômago, e bem aqui vai começar uma pequena dobra. A primeira região do intestino delgado é chamada de duodeno. Certo? É uma região muito importante, porque é nessa região que nós vamos receber a ação enzimática, né, do suco pancreático, ou seja, o pâncreas com aquele tubinho vai descer o seu líquido lá no duodeno, nessa parte do intestino delgado aqui, junto com o fígado. Então o fígado e o pâncreas, eles despejam na primeira parte do intestino delgado suas substâncias digestivas e emulsificantes, no caso da bile. E lá vai acontecer uma ação digestiva muito importante para nosso corpo. À medida que essas substâncias vão sendo digeridas, os movimentos peristálticos começam a empurrar os alimentos. Ele vem por aqui, dobrou, sobe e começa a haver essas pequenas curvas. Isso faz com que o alimento seja digerido de forma correta, sem pressa. Os alimentos vão ser digeridos e vão ser absorvidos, porque nessa região do intestino existem muitos vasos sanguíneos. Os nutrientes vão sair do intestino, atravessar a parede desse intestino e cair na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, esses nutrientes se espalham pelo corpo, são distribuídos para todas as partes, para todos os órgãos, levando assim suas substâncias nutritivas, né, dando energia e todas as funções para aquelas células que esses nutrientes vão parar. Então, nessa região do intestino, olha só, essas dobras e mais dobras servem para que o alimento passe mais tempo sofrendo digestão. Então, o intestino delgado é o intestino fino, um é grosso, outro é fino. É chamado mais de intestino delgado, tem essa função de digestão e de absorção das substâncias nutritivas. É a função do intestino delgado. Olha aí, e olha aí as estruturas que nós temos no intestino delgado que ajudam a absorver os nutrientes. São chamadas de vilosidades e microvilosidades. São dobras microscópicas, dá para ver aqui, uma dobra, duas aqui, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. São várias e várias dobras. Se a gente observa no microscópio, a gente vai ver microdobras. Quer dizer, na dobra tem mais dobra ainda, microscópicas. E batizaram essas dobras de microvilosidades. São tipo dobras, vilosidade, microdobras,
microvilosidades. Dobras e vilosidades é a mesma coisa. Sempre para que o alimento entre em contato com a parede do intestino, e ele estando lá naquela fase de pasta, né, o bolo alimentar na forma, parece uma papa, ele consegue ser absorvido. Todos os nutrientes vão sendo absorvidos por essas dobras, por essas vilosidades. E isso faz com que o alimento caia na corrente sanguínea, ó, os vasos, ó, as veias aqui, ó, dá para ver azulzinho e vermelho, ó, são as veias e as artérias. Então vai absorver os nutrientes e distribuir para o corpo. É onde acontece a absorção, nas dobras, nas microvilosidades e vilosidades do intestino delgado. Intestino delgado foi. Vamos para o intestino grosso. Os alimentos, pessoal, assim que passam pelo processo de digestão e absorção, eles começam a perder muita coisa e precisam ser eliminados, certo? Então passa então para a primeira parte do intestino grosso, ó, que nessa região vai haver ainda absorção, não tão de carboidratos, de lipídios, de proteínas, vai haver mais absorção de água, sais minerais, vitaminas. Nessa região aqui é onde o alimento deixa de ficar aquela papa, fica pastoso, começa a se solidificar à medida que ele vai andando com a ajuda dos movimentos peristálticos, vai andando, pessoal, ó, por todo esse caminho, bem devagar, até chegar aqui na parte final. Nesse dado momento que desce, ó, o alimento, né, o bolo alimentar, ele já não tem mais nada que sirva. Forma-se então o cocô, as fezes. Então nessa região aqui, o alimento vai perdendo a água e vai endurecendo, certo? Nessa região do intestino grosso, pessoal, existe uma pequena dobrinha aqui embaixo, chamada de vesícula, certo? Essa vesícula vermiforme, como é chamado, que pode ser chamado de apêndice também, vermiforme, é uma região que não tem tanta função para o nosso corpo. Há uma função aparentemente de defesa, né? Tem bactérias aí que são importantes também para o sistema digestivo, células de defesa, e esse apêndice, às vezes, ele inflama. Inflamando, nós desenvolvemos um problema, uma doença, né, chamada de apendicite, que praticamente não tem cura. Você precisa fazer uma cirurgia e retirar esse apêndice. Que é o apêndice vermiforme, o apêndice que tem bem aqui na forma de uma cobrinha, e que o médico precisa retirar, já que ele inflamou, ele infeccionou. Então ele pode provocar uma infecção em outros órgãos, dando um problema sério de saúde, podendo levar até a morte. Então não serve para tanta coisa. Tanto se você retirar ele não vai fazer falta. Então é um órgão vestigial, é um órgão que não tem tanta função hoje em dia. A tendência é ele sumir do nosso corpo ao processo evolutivo. Então no intestino grosso, pessoal, o alimento, ó, ele sofre a retirada da água e dos nutrientes finais, formando então, ó, o bolo fecal. Então o alimento que contenha algo ruim, estragado, certo? Passa menos tempo no corpo. Então ele acaba saindo numa velocidade muito maior do que o esperado, não dando tempo de retirar os líquidos desse alimento. Então você tem a famosa diarreia. A diarreia nada mais é do que algo ruim, alguma substância química tóxica, certo? Passou, o seu sistema digestivo identificou, viu que aquilo ali não está fazendo bem a seu organismo, com uma coisa estragada, que tem a toxina, tem a bactéria, tem alguma coisa que não faz bem. E quando ele identifica isso, ele acelera os movimentos peristálticos. Uma coisa que era para passar várias horas, quer dizer, passa alguns minutos na sua barriga. E aí vai sair numa velocidade bem mais rápida. Então o alimento praticamente não foi absorvido pelo seu corpo, principalmente os líquidos. Por isso que a diarreia, o estado líquido, porque não deu tempo de retirar os líquidos dos alimentos que estavam no seu intestino. Isso é a dor de barriga, a diarreia. O intestino grosso, então, termina numa região chamada de reto. Reto
e ânus, as partes finais do aparelho digestivo. Então, eu tenho aí a formação das fezes, ó, na parte final do aparelho digestivo. Ou seja, a partir daqui nada mais serve, né? Vai embora, beleza? Então, bora lá. Nessa parte aqui do tópico 6, ele fala sobre a visão geral do processamento dos alimentos. Na página 43, eu já tenho aqui um pequeno resumo mostrando quem são os órgãos ajudantes do tubo digestório e as etapas que acontecem nesse percurso. Ou seja, pegando-se aqui os órgãos anexos, os ajudantes, eu tenho as glândulas salivares, né? Produz saliva, que vai amolecer o alimento, que vai ajudar ele a escorregar pela garganta, pela goela e descer até o estômago e assim por diante. Então, importante para o processo de deglutição. Nós temos os órgãos também ajudantes, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. O fígado, a gente já viu a função de produzir a bile. Ela vai ser guardada nessa bolsinha verde aqui, chamada de vesícula biliar, que daí cai, ó, aqui na primeira parte do aparelho digestivo, no caso do intestino delgado, ó, essa primeira dobra aqui, ó, chamada de duodeno. Daqui para baixo, dobrando, descendo, ó, aparelho digestivo, né, do nosso intestino delgado. E o pâncreas faz isso também, lança aqui as substâncias no duodeno e vai fazer a digestão que a gente viu, né, na última aula, dos carboidratos, lipídios, proteínas. Nós temos o tubo digestório, quer dizer, aqui já é o órgão em si, que é a boca e a cavidade bucal. A faringe, que tem a epiglote, né, que ajuda a proteger os pulmões da entrada de algum alimento, sólido ou líquido. Ele tapa e o alimento não desce para os pulmões, desce para o estômago, através do esôfago, ó. Empurrado por movimentos chamados de peristálticos, movimentos peristálticos, até o estômago. No estômago vai sofrer a ação das enzimas digestivas, no caso das proteínas, descendo pelo duodeno, aí vai sofrer a ação das enzimas do pâncreas e a bile do fígado, para amaciar a gordura. A digestão vai ser mais provocada por quem? Pelo suco pancreático, que vem do pâncreas, dos líquidos do pâncreas. Aí eu tenho o intestino delgado, que a gente viu hoje, o intestino grosso, o reto e o ânus, parte final, em que nós temos as etapas de ingestão, né, na cavidade bucal, digestão vai ser estômago, intestino, tanto o delgado quanto o grosso, a absorção dos nutrientes, principalmente no intestino delgado, mas também no intestino grosso, e por último a eliminação através do reto e do ânus dos dejetos, né, das fezes, do cocô, em que nós não temos mais naquela região nutrientes a serem absorvidos, certo? Tópico 7, ele fala do que somos feitos, certo? Afinal, somos o que comemos? Depende do ponto de vista, né? Questão de saúde, lógico, se você come alimentos nutritivos em quantidades reguladas, logicamente você vai saudável. Essa é uma relação em o que eu como faz bem ao meu corpo, me dá saúde e disposição. Então, é uma pergunta, como eu disse, é uma pergunta um pouco diferente. Nós temos respostas típicas, respostas de saúde e respostas químicas para essa pergunta. Essa resposta de saúde, o que você come, se for bom, nutritivo, vai lhe fazer bem, lógico. Alimentos nutritivos, saúde. Questões químicas, nós temos que ver, se nós nos alimentamos, e nós estudamos os capítulos sobre alimentos e nutrientes, a gente viu que existe alimentos como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, que são importantíssimos para o nosso funcionamento, para a regulação do nosso organismo. Água, importantíssimo para o nosso corpo, e essas substâncias que a gente se alimenta é para fazer nosso corpo. Nós vamos tirar os nutrientes da carne,
e transferir para o nosso corpo. Vamos tirar os nutrientes da batata, do arroz, das frutas, dos legumes e colocar no nosso corpo. Para que tudo isso forme meu organismo, forme minhas células formam meus tecidos, que formam órgãos, sistemas, até formar o organismo inteiro, o corpo todo, que precisa ter sempre água. Nós somos feitos de uma grande quantidade de água, certo? Não aparenta, mas nós somos feitos de água em grande proporção. Essa tabela mostra uma proporção de percentual de substâncias dentro do nosso corpo. Um homem não obeso, um adulto, vamos dizer, que não está acima do peso, uma mulher, um bife e uma batata. São quatro exemplos distintos, diferentes um do outro, e que têm quantidades de nutrientes também diferentes. Observe bem, ó. O que está em azul na barra, ó, daqui até aqui, ó, 62 por aí por cento do nosso corpo, de um homem adulto, né, é água. Imagine só, mais da metade do corpo dessa pessoa é feito de água. Então 60%. Uns 15% mais ou menos, 12, 15% é proteína. Nessa mesma quantidade de lipídios, ó, o que está bem pouquinho aqui, ó, 1%, 2% por aí, nós temos os carboidratos, né? E essa parte verde aqui, ó, mais de 5% são minerais, vitaminas e outras substâncias que compõem nosso corpo. Eu vou pegar como exemplo apenas uma questão de um adulto, vamos dizer, um homem adulto de 80 quilos, que não está acima do peso. Quanto ele teria de água no corpo? Pesado, viu? Coloca na balança. Quanto ele teria de água? Quanto ele teria de proteínas, lipídios, carboidratos e minerais? E vitaminas. Vamos colocar mineral e vitamina tudo junto. O livro não colocou, mas vamos colocar. E outras substâncias, como os ácidos nucleicos, o DNA que a gente tem. Tem tudo, vamos botar na ponta do lápis. Mais ou menos na ponta do lápis. Então, eu tenho um adulto de 80 quilos. Observe bem. Se eu pegar esse adulto de 80 quilos e ele tem, ó, mais de 60% de água, vamos botar uns 62%. Se você fizer uma continha, né, 80 quilos equivale a 100% dele. 62% vai corresponder a quantos quilos dessa pessoa? Você fazendo essa continha no lápis aí, na calculadora, você vai saber mais ou menos que ele vai ter uns 50 quilos de água. Muito estranho, né? Não parece. Você olha para você, não tem desse tanto de água no meu corpo. Mas nossas células são feitas de muita água. Dentro das células, mais da metade do que está dentro da célula é água. Então, se você somar tudo, mais da metade do seu corpo vai ser feito de água. Verdade isso, viu? 50 quilos, um adulto de 80 quilos, 50 é água. Ele tem mais ou menos uns 12 quilos de proteína. Desses 80 quilos que ele tem, 12 quilos mais ou menos é proteína. E é lipídio também. Não é gordurinha, viu? É lipídio no geral. É hormônios, um pouco da gordura, fosfolipídios. São substâncias químicas que tem nesse grupo dos lipídios. Então os 12 quilos mais ou menos é lipídio nessa pessoa, nesse adulto. Carboidrato é um pouco mais. Desculpa, é um pouco menos. 1,5 kg de carboidrato você encontra nesse ser humano, nessa pessoa de 80 quilos. E uns 4,5 kg, mais ou menos seria, juntando minerais, vitaminas e outras substâncias que temos no corpo. Né? Daria mais ou menos esses 80 quilos dessa pessoa distribuídos nessas quantidades, nessas proporções. Na mulher, aí já vai haver uma diferença, porque menos de 60% de água na mulher. Aí aumenta o que? Lipídios, ó, a barra de lipídio aumentou. Aí vou pegar a batata como exemplo. A batata, vegetais, tem muita água nos vegetais, muito mesmo, quase 80%. Ó. Proteína diminui, ó.
mais carboidrato na batata aumenta. Então, dependendo do tipo de ser vivo, você vai encontrar diferentes tipos de substâncias, tá certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima e se cuidem. Fiquem bem. Valeu. Tchau.